Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, né? O tema da nossa meditação no programa Voz da Esperança de hoje é o poder de Jesus para libertar. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia juntamente comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, a partir do versículo 10. Nós vamos estar lendo aqui uma passagem que se encontra nesse livro do evangelista Lucas, que diz assim, a partir do versículo 10: E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Nessa passagem, nós estamos diante de mais uma demonstração do poder de Jesus Cristo. Jesus se encontrava numa sinagoga. Sinagoga era um lugar onde os judeus se reuniam para estudar as leis, e ali Jesus ensinava os seus mandamentos. Mas dentre todas as pessoas presentes ali naquele momento, o Senhor Jesus se incomodou com uma mulher. O texto diz que esta mulher tinha um espírito de enfermidade, já havia 18 anos. Esta enfermidade fazia com que a mulher vivesse somente encurvada. Ela não podia de forma alguma endireitar-se. A mulher estava no lugar certo, na hora certa e diante da pessoa certa que poderia resolver o seu problema. Eu quero chamar um pouco a sua atenção, amigo ouvinte, da importância de nós estarmos participando dos cultos, das atividades da igreja, seja nas reuniões em casa, que nós chamamos de grupos familiares ou de células, seja nos cultos dos templos, porque é onde o povo de Deus se reúne. E o Senhor Jesus disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então é importante, essa mulher estava no lugar certo, ela estava numa das reuniões ali da sinagoga, e é onde o Senhor Jesus estava presente. Então é importante nós estarmos, quando você sempre que tiver a oportunidade de estar presente nas reuniões, nas atividades da igreja, é bom, é importante, por quê? Porque é onde o Senhor Jesus está presente para operar e trazer a libertação. Na narrativa de Lucas, que era um médico, nós podemos discernir aqui a origem daquela doença. O corpo daquela mulher estava preso por um espírito de enfermidade. Era uma doença de origem espiritual. Sabemos pelas Sagradas Escrituras que não foi Deus que colocou as doenças e enfermidades na vida do homem. Elas surgiram em consequência do pecado. O diabo se rebelou lá no céu e foi, juntamente com todos os anjos que o seguiam, condenados ao fogo do inferno. E não satisfeito com isso, ele veio e tentou o homem, que foi criado por Deus perfeito. E o homem cedeu à tentação do diabo e então ele pecou. E com o pecado veio as consequências desastrosas.
não somente na raça humana, mas em toda a natureza. Então, as doenças e enfermidades são provenientes da desobediência que introduziu o pecado na vida do homem, contaminando e também toda a natureza. Hoje todos nós estamos sujeitos às enfermidades, estamos sujeitos às doenças, porque devido a essa degeneração que foi causada pelo pecado, então nós estamos sujeitos a passar por essas enfermidades. Mas a Bíblia diz que Deus amou a sua criatura, a criatura que Ele fez, Ele amou, e Ele não quer de forma alguma vê-la padecendo dores e enfermidade. Deus, pelo seu grande amor e pela sua rica e infinita misericórdia, estabeleceu um plano de salvação para a vida do homem. Um plano de resgatar o homem da prisão e da influência de Satanás. Este plano foi enviar o seu Filho unigênito para libertar o homem da prisão de Satanás e do seu domínio. Esta é a missão de Jesus. Quando Jesus viu aquela mulher, ele disse: estás livre da tua enfermidade. Ele impôs as mãos e logo ela se endireitou. E o mais importante, agora ela glorificava a Deus. Isaías diz que Jesus levou sobre o seu corpo, lá na cruz do Calvário, todas as nossas doenças, as nossas dores, as enfermidades e toda a nossa iniquidade. Mas nós vemos que os dirigentes da sinagoga, que estavam muito presos a uma tradição religiosa, começaram a questionar o que Jesus tinha feito, principalmente por ser um dia de sábado. No versículo 15, Jesus falou com eles: olha, se você tem o seu boi ou jumento, mesmo que no dia de sábado não pode trabalhar, você não vai desamarrá-lo para ele poder beber água? Então, no versículo 16, ele diz isso, olha: e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Então é isso que Jesus veio fazer. A sua missão é essa, é de libertar. Foi por isso que ele veio morrer numa cruz. Eu não sei exatamente qual que é o seu problema, qual que é a sua situação, que muitas vezes está te tornando preso. Talvez seja uma enfermidade ou alguma situação na área emocional que o diabo está mantendo preso. Pode ser um vício, o vício do cigarro, da bebida alcoólica, o vício das drogas que tem trazido tanta desgraça, tanto mal nas famílias. Pode ser um trauma do passado que tem trazido depressão, a ansiedade, a falta de perdão, tem causado essas situações de prisão na vida da pessoa, ou até mesmo a vida de idolatria, envolvimento com a idolatria, e as enfermidades que todos nós estamos sujeitos. Isso faz com que a pessoa fica deprimida, fica cabisbaixa, ela não consegue ver o horizonte que está em sua frente, as grandes possibilidades de realizações. Por quê? Porque o diabo coloca um peso fazendo com que ela se encurva, ou seja, só olha para baixo, só olha para as dificuldades, só olha para as derrotas, para os problemas. Mas a boa notícia que eu quero te dar é que o Senhor Jesus, ele veio, morreu numa cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e foi-lhe dado todo o poder, toda a autoridade, acima nos céus e embaixo da terra. O nome de Jesus tem todo esse poder. Se você crer pela fé em Jesus e recebê-lo como seu Senhor e Salvador, o libertador de sua vida, em seu coração, então você vai ser liberto do domínio, dessa influência, dessa prisão de Satanás na sua vida. Em Jesus você poderá se endireitar,
Ou seja, andar de cabeça erguida, não temendo a nada, como aquela mulher, agora ela pôde endireitar e pôde glorificar e pôde adorar a Deus. Então, quando você receber essa libertação, você então vai estar com a sua cabeça erguida, podendo então adorar ao Deus vivo e verdadeiro. Dessa mesma forma, o Senhor Jesus hoje está falando para nós. Estás livre desta prisão para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Toma posse dessa palavra. Não importa o tempo que você está vivendo, em qual situação que você está vivendo. Jesus chegou diante do tanque de Betesda e havia um homem que há 38 anos o diabo o mantinha preso numa paralisia. E o Senhor o libertou, o Senhor o curou. Então não importa o quanto tempo que você está nessa situação. O importante é você crer no poder libertador que está em Jesus Cristo. Que Deus o abençoe rica e poderosamente a sua vida. Amém.